Leia conta pro gigolô que Bruno tinha uma amante. Marieta pede pro tio tomar cuidado com Fausto e pede para que ele não assine seu testamento. Fausto tenta tirar o dele da reta e diz que Olegário desconfiava de Marieta. Fausto diz pro delegado que não vai confessar que matou Olegário em nome de Marieta, pois ele jamais faria uma coisa dessa. Nada! Marieta pede para Jeremias se livrar de Fausto o mais rápido possível. Jeremias pergunta o que é que ela está escondendo dele. Marcos vê Luana com uma revista na sala e pergunta se ela sabe ler. Depois, Lia implica com Luana e faz várias insinuações. Luana deixa claro que nunca foi de outro homem e que se Bruno não a quiser mais, ela vai embora sem cobrar nada, porque ele já deu o amor e isso para ela já basta. Lia diz que ama o pai e o tem como um ídolo. Luana diz que também ama Bruno, mas para ela ele é o seu homem. No apartamento, Saracura reclama de ter que comer somente pizza. Depois, Lia chega para visitar o seu amado. Lia diz que vai contar para o pai que está apaixonada pelo violeiro e pergunta se ele tem coragem de enfrentar Bruno junto com ela. Aparício diz que o pai dela vai pensar que ele só quer os bois dele. Lia diz que o que importa é o que ela pensa e beija o seu amado com paixão. Bruno e o senador conversam sobre o casamento de Marcos e Liliana. O senador está preocupado com os gastos da festa e se sente constrangido por Bruno bancar tudo. O senador também se preocupa, pois seus eleitores vão achar que o casamento foi pago com dinheiro público. Luana é apresentada como mulher de Bruno para o senador Caxias. Enquanto Pirilampo chumbrega com a filha do rei do gado, Saracura fica preocupado com esse namoro. Luana conta para o senador que cortava a cana. Leia se revolta ao pensar que foi trocada por uma boia fria e Ralph diz que esse era o valor que ela tinha para Bruno. Leia diz que não vai deixar isso barato. Em casa, Rosa inferniza o juízo do senador, como sempre humilhando o marido e o chamando de bocó, por não usar o cargo dele para tirar vantagem em nada. Ele conta que nas próximas eleições vai tentar se reeleger sem ajuda financeira de ninguém. Rosa sorri e diz que vai adorar, pois sabe que assim ele vai perder e ela terá ao menos o marido de volta. Caxias diz que gosta muito dela e a megera baixa a guarda e finalmente o pobre do senador tem uns momentos de chumbregação com a esposa. Luana conta para Bruno a história triste de vida de Regino. Enquanto isso, no acampamento, Regino diz que tem vontade de tentar retomar as terras que foram de seus pais. Zé do Araguaia conta para Dona Ana que sente falta de Bruno e Luana. Zé diz que as últimas notícias que teve é que o filho de Bruno vai casar e que Luana estava estudando. Marcos, o vagabundo, reclama do casamento e dita as regras das vestimentas de seus padrinhos e reclama dizendo que está indo para a forca. Enquanto isso, Liliana aprova o vestido de casamento e o costureiro diz que já sabia que ela estava grávida. Marcos diz para a irmã que não gosta de Liliana e sente que está indo para um matadouro como um boi de seu pai. Marcos diz que o casamento é uma instituição falida e ele vai descasar um dia depois. Pirilampo diz que quer casar com Lia e se Bruno não deixar, ele vai se ajuntar com a moça. Lourdinha demonstra interesse em Zé Bentão e Lia percebe. Bebum, Ralph bate em Leia e por um instante ela pensa em dar uma porrada no vagabundo, mas volta atrás. Larga esse troço, Leia, senão tu vai apanhar ainda mais, vi? Depois, Leia liga para Bruno para falar sobre o casamento de Marcos. Leia diz que vai levar Ralph com ela para o casamento, mas Bruno diz que isso vai dar a maior merda. O presidente da República liga para Bruno e diz que vai comparecer ao casamento de Marcos. Enquanto isso, Lia olha para a cara do irmão vagabundo porque sabe que ele vai abandonar a esposa no outro dia. Marcos diz que não se importa e desdenha da notícia sobre o presidente e o seu casamento. Lia avisa ao pai que se fosse ele, suspendia o casamento. Ralph diz que vai ao casamento e que não tem medo dos filhos de Leia, nem do nome dos mezengas, já que o marido dela pegou ela na cama com outro e não fez nada. Leia disse que Bruno não fez nada porque nunca amou de verdade. Ao menos uma vez na vida, ela bota a moral no safado e diz que não quer que ele compareça ao casamento pelo simples fato de ele não ser convidado. Angustiado, Marcos diz que é um infeliz e que está entrando numa fria. Lia manda Marcos se abrir com seu pai e contar o que está sentindo. O jumento diz que casa num dia e descasa no outro. Lia diz para Marcos que isso não é legal e que o casamento não é uma brincadeira. Marcos comenta sobre o olho roxo da mãe e diz que se aquele sujeitinho encostou em sua mãe, ele vai matá-lo. Lia diz que não, que sua mãe é uma mulher altiva e que ela jamais se sujeitaria a uma situação como essa.
Realmente Lia não conhece a mãe. Bruno entra no quarto e Lia conta que Marcos não quer casar e se fizer isso vai largar a moça na semana seguinte. Marieta e Jeremias conversam sobre os mezengas e sobre o passado. Jeremias lembra de seu irmão morto na guerra. Marieta começa a falar de seu passado e, sem querer, fala de sua infância na Itália. Jeremias a questiona, mas ela consegue o enrolar. Depois, ela solta que Bruno era seu avô. Jeremias a questiona de novo, mas ela disfarça e enrola o véio. No quarto, Marifalsa diz para si mesma que tem que tomar mais cuidado com o que fala para não colocar tudo a perder. Na cozinha, desconfiado, Jeremias pergunta a Judite como ela está com Marieta. Judite diz a Jeremias que Marieta mudou muito depois que chegou. Jeremias pergunta a Judite se ela viu alguma coisa entre a sobrinha e o mezenga que andou por lá, mas a empregada o alerta sobre ele ter cuidado com Fausto, pois ele sim trará muitos problemas, já que ela está nas mãos dele. Jeremias pergunta o que ela está escondendo e Judite manda que ele pergunte à sua sobrinha e avisa para ele ter cuidado, porque quem agasalha a cobra morre picado. Jeremias diz para si mesmo que precisa dar um fim naquele maledito, como se faz com uma cobra venenosa. No quarto, outra doida fala sozinha. Marieta diz que se Fausto está pensando que ela está nas mãos dele, ele está muito enganado. No outro dia, Judite estranha que ninguém apareça para o café. Fausto, em seu carro, pensa consigo mesmo como vai fazer para abocanhar a herança de Jeremias. Enquanto isso, alguém se posiciona com uma arma de longo alcance e aponta para um carro. O pipoco come no centro e Fausto é morto a tiros. Jeremias pergunta ao delegado quem atirou em Fausto e o delegado desconfia dele e comenta que foi bem conveniente para ele essa morte. O delegado diz que quem fez isso acabou com todas as preocupações do amigo. Jeremias diz que também acabou-se as preocupações do delegado, não é vero? Jeremias se despede do advogado do cão, mandando ele para onde o diabo lhe carregue. Amém. Em casa, Judite desconfia de Marieta e diz que agora ela está livre dele. Bruno cobra de Marcos que ele não fuja do casamento. O delegado interroga Marieta e Jeremias. Marieta diz que naquela casa não há nenhum culpado. Jeremias diz que o defunto morto nem valia a pena e dispensa o delegado. Quando ele vai embora, um fica desconfiando do outro. Leia chega na mansão dos mezengas e encontra Bruno e Luana de mão dadas. As duas se olham dos pés à cabeça e Leia, despeitada, pergunta se ele não vai lhe apresentar sua concubina. Bruno manda a empregada mostrar para Lia a porta da rua. Luana desiste de ir ao casamento após Leia implicar com ela. Liliana se arruma, mas o buquê acaba ficando no ateliê. Rosa diz que isso é um sinal de mau agouro, deixando a noiva nervosa. Na igreja, Leia enche o saco de Bruno falando mal de Luana. Isso se chama despeito. E Bruno diz que quem é ela, Dona Girafales, para falar da dignidade de alguém, né? Liliana chega à igreja. No altar, todos veem que o noivo não está. Liliana é barrada na porta da igreja, pois descobre que Marcos ainda não apareceu. Em casa, nervoso, Marcos diz a Lia que não vai ao casamento. A irmã tenta convencê-lo em vão e Marcos sai sem destino. Na igreja, todos aguardam e nada de noivo aparecer. Liliana está apavorada. Marcos dirige bêbado e o padre pergunta a Bruno onde está o noivo. Marcos grita que não ama Liliana e não é boi para ir para o abate sem se dar conta. Lia chega na igreja sozinha. Liliana vê a cunhada, procura por Marcos, não vê e se desespera. Lia fala para Bruno que Marcos fugiu. Bruno anuncia que não haverá mais casamento, mas a festa vai rolar, daí o povo gosta, né? Lia questiona o pai sobre a festa e Bruno diz que já está tudo pago, então vai rolar assim mesmo. Liliana chora na porta da igreja enquanto seus convidados saem e seu pai tenta consolar. Liliana sabia que Marcos era assim, quis correr o risco e se deu mal. Marcos fica perturbado pelas ruas pensando nas burrices que faz. Bruno conversa com o senador sobre Marcos. Lia avisa a Liliana que ela sabia que Marcos não gostava dela o suficiente para ir adiante com esse casamento. O senador diz a Bruno que a amizade entre eles acabou. Liliana chora e diz para a mãe que não precisa da pena de ninguém e que seu filho não será um mezenga e Marcos nunca chegará perto dele. Bruno chega em casa soltando fogo pelas ventas e Luana o consola. Bruno fica todo molinho depois da declaração de amor de Luana. Na cozinha, Dimas comunica a Lourdinha e a Júlia que Bruno deixou claro que Marcos não entra mais naquela casa. Lia fica arrasada com o fracasso do casamento e Pirilampo consola a namorada.
Zé do Araguaia conta para Dona Ana que invadiram uma propriedade perto da fazenda de Bruno. Dona Ana teme uma invasão, mas Zé garante que mete bala em tudinho caso eles se atrevam a entrar nas terras de seu patrão. Bruno lê a notícia sobre o casamento no jornal e fica furioso, pois agora é chacota de toda a imprensa. Rosa diz ao senador que a imprensa não para de ligar pedindo uma explicação para o fiasco do casamento. Caxias diz que não vai declarar nada, mas Liliana diz que irá declarar para a imprensa que Marcos é gay. Revoltado com a situação, Bruno ferve de raiva e chama Marcos de maledito vagabundo. Leia chega em casa, vê a mesa posta e supõe apaixonada que seu amado gigolô espancador preparou um café da manhã para ela. Cheia de amor para dar, Leia vai até a cama acariciar o seu amado, mas ao tirar a coberta, ela vê o vagabundo do Marcos que estava deitado em sua cama. Marcos briga com Leia por ela ter achado que era Ralph deitado em sua cama. E o que ela deveria ter achado, meu querido, se ela mora com o maledito? Leia diz para Marcos que está na hora de ele parar de ter ciúme dela, que Ralph é maravilhoso, que gosta dela de verdade, pois ela perdeu tudo o que tinha direito e vive só com um iate michuruca, um apartamentinho de nada e uma mísera mesada de 10 mil. Marcos diz que Ralph está de olho na grana dela. Leia diz que se Ralph fosse interesseiro já não estaria mais com ela, pois ela não tem mais nada. Eu acho que Leia bateu a cabeça em uma das surras que levou e não tá regulando bem para falar tudo isso que ela falou, né? Zé comenta com Dona Ana que Bruno deve estar despreocupado, pois acabou de casar o seu filho. Dona Ana acha que Luana não tá bem. Zé manda que ela esqueça Luana, porque com certeza ela haverá de estar muito feliz vivendo a vida dela. Zé do Araguaia não acerta uma. Caxias aconselha Liliana a fazer o que é certo e Rosa fica infernizando como sempre. Bruno e Luana voltam para a fazenda do Araguaia. Bruno diz que Marcos o fez passar a maior vergonha de sua vida. Zé conta para Bruno sobre o caso de febre aftosa e sobre a invasão de terras perto da sua fazenda. Dona Ana pergunta para Luana como é a casa de Bruno e como está a vida dela por lá. Luana fala sobre o luxo e a riqueza e demonstra tristeza em falar da vida que está levando. Bruno fala de Marcos com tristeza para Zé do Araguaia. Lia conta para a dupla que os levará para São Paulo para visitar uma gravadora. O senador Caxias sofre pensando na situação de sua filha. Depois ele diz para Chiquita que se tivesse prestado mais atenção em sua família, talvez isso não teria acontecido. Bruno orienta Zé do Araguaia a soltar os bois caso alguém tente invadir sua fazenda, mas que ele não atire em ninguém. Zé não gosta muito não, mas acata as ordens do patrão. No quarto, Bruno continua descendo além em Marcos e fala que ele pretende se desfazer de tudo que ele construiu durante a vida quando Bruno morrer. Luana diz que não quer voltar para Ribeirão, pois quer ter o filho dela e de Bruno e criá-lo na fazenda do Araguaia. Bruno fica surpreso e acha que Luana está grávida, mas ela o tranquiliza dizendo que não. Bruno diz que não aguenta mais filho nenhum e deixa claro para a moça que eles precisam se cuidar e que levará Luana a uma ginecologista para evitar que a moça engravide, pois ele não quer ter filho mais de jeito nenhum. Luana fica triste com as palavras de Bruno. Durante o jantar, Leia diz a Marcos que pode ficar com ela até Bruno se acalmar. Marcos diz que precisa dar um jeito em sua vida. Leia sugere que ele trabalhe com o pai, mas o vagabundo não quer. Leia diz que é ridículo Bruno estar com uma mulher e por causa disso ela vai querer os bois dela. Marcos diz que ela também está com outro, mas ela diz que é diferente, mas é cada uma, né, coitada. Nesse instante, Ralph chega e dá de cara com Marcos. Ralph se apresenta e diz que é um prazer conhecer Marcos. Marcos pega A e diz que não sente prazer nenhum em conhecer o gigolô da mãe. Bruno sugere levar Luana ao psiquiatra para se tratar e recuperar sua memória. Bruno deixa claro de novo que ama Luana, mas não quer ter filhos nessa vida, mesmo que sejam dela. Ralph tenta ter uma conversa com Marcos, de vagabundo para gigolô. Ralph mente como se não houvesse amanhã, dizendo que respeita a Leia e que nunca teve interesse no dinheiro dela. Marcos não acredita e vai embora, mas antes de ir, furioso, ameaça Ralph. Bruno diz que vai viajar para conhecer o sujeitinho que roubou a sua mãe e sua avó, o tal de Jeremias Berdinazzi. Nesse instante, Luana lembra de seu passado, enquanto Bruno diz que odeia os Berdinazzi. Luana sai correndo e Bruno pede para que Dona Ana converse com ela, pois ele acha que ela está assim porque ele vai viajar sem ela.
Atordoada, Luana diz para Dona Ana que seu nome é Luana Berdinazzi, mas pede para que Dona Ana não conte nada para Bruno. Marieta do Paraguai se preocupa com a investigação do delegado. É assim mesmo, filho, quem deve teme mesmo. Luana diz para Dona Ana que não sabe mais viver sem Bruno nessa vida. Luana lembra que seu pai falava que Jeremias era um maldito ladrão. Dona Ana pergunta quem é Jeremias e Luana diz que Jeremias é seu tio e que seu pai se chamava Giacomo Guilherme Berdinazzi. Luana diz que é uma verdadeira Berdinazzi e Dona Ana pergunta qual é seu verdadeiro nome. Mas Luana, perturbada, sai correndo dizendo que é Luana mesmo e não quer lembrar de mais nada. Caxias liga para Rosa e fica sabendo que Liliana continua arrasada e ela sugere que ele volte para cuidar de sua filha. Marcos chega na mansão querendo enfrentar seu pai, mas fica aliviado ao saber que ele não está em casa. Lia avisa a Marcos que por causa do constrangimento que ele fez todos passarem, o senador rompeu a amizade com Bruno e que Marcos nunca vai poder chegar perto de seu filho. Durante o jantar, Bruno conta a história de Giacomo e Jeremias sobre a falsificação da assinatura de Giovanna e Marieta e o abandono da mãe, e que eles não valiam nada. Luana escuta tudo. Dona Ana diz que a história do irmão que já morreu é igual à história de Luana. Bruno não se toca e diz que esses acidentes acontecem sempre com caminhão de boia fria. Bruno diz que a herdeira de Giacomo se salvou e já está lá para cobrar a herança que é dela. Luana pergunta o nome da tal herdeira e Bruno diz que ela se chama Marieta. Bruno percebe a mudança de Luana. Dona Ana diz que talvez Luana esteja querendo ser uma Berdinazzi. Bruno diz que se isso fosse verdade, ele mesmo a jogava no rio. Luana sai magoada e lembra da noite de seu acidente. Amanhece e Bruno segue viagem. Luana diz que não é Berdinazzi, já que Bruno contou que a herdeira já foi encontrada. Luana diz que tem coisas embaralhadas demais em sua cabeça e acha que ouviu essa história de alguém e está se confundindo. Zé diz para Luana que ouvia as histórias que Bruno contava sobre os Mezengue e os Berdinazzi e diz que o ódio era tanto que teme que essa viagem de Bruno seja só de ida. Pirilampo e Saracura não conseguem fazer um acordo com uma gravadora e ficam bem chateados. Marcos vai na casa de Liliana. Rosa abre a porta, o chama de vagabundo, depois bate com a porta nas fuças dele. Jeremias e Marifalsa conversam sobre o Olegário. Jeremias diz que precisa encontrar o filho do amigo. E nesse instante, ouve-se o barulho de um avião e Jeremias fica perguntando quem será. É o teu pesadelo, velho. Ralph diz a Leia que se ela autorizar e pagar as despesas, é claro, ele arruma um bom advogado para anular a separação deles, assim fazendo Leia conseguir os bois que eles tanto queriam. Tá parecendo presidiário com essa camisa, hein, Ralph? Durante o almoço, Jeremias diz que o tal visitante deve ser algum pecuarista querendo ver tudo que ele construiu. Nesse instante, Bruno chega à casa de Jeremias e se anuncia como Giacomo Guilherme Berdinazzi. Judite fica boquiaberta e corre para avisar o patrão. Bruno se senta na poltrona de Jeremias como se fosse o dono da casa. Judite corre e avisa ao patrão, que também sai correndo achando que o irmão que morreu num acidente reviveu. Judite fica espantada com a frieza de Marieta, que não sai do canto. Bruno se apresenta a Jeremias e ele se lembra do dia em que o seu pai morreu. Jeremias insulta o pai de Bruno. Bruno diz que não veio de longe para ouvir isso e o insulta de volta. Bruno relembra o passado e cobra o dinheiro que Jeremias roubou de sua mãe e de sua avó. Jeremias nega tudo e Bruno cobra 1/3 de toda a sua fortuna, que é equivalente à parte roubada de Marieta e Giovanna. Bruno diz que pela primeira vez na vida vai assinar esse nome maledito para proteger o que é de seus filhos e avisa que em breve os seus advogados entrarão em contato com Jeremias. O velho diz que está cagando para os advogados de Bruno. O rei do gado debocha e diz que ele pode cagar, mas que ele depois limpe, e vai embora chamando o tio de maledito. Jeremias ferve de raiva e revoltado quase tem um passamento e parte dessa para uma melhor. Bruno volta para casa. Marcos encontra seu pai, tenta fugir, mas Bruno o chama para conversar. Os dois discutem mais do que conversam. Na cozinha, Lia diz que acha que hoje Marcos apanha. Na sala, Bruno se culpa por não ter educado seu filho como se devia. Marcos diz que se arrepende de ter decepcionado o pai, que gosta demais dele e se considera um lixo. Marcos assume seus erros e Bruno e Marcos acabam fazendo as pazes. Bruno conta que vai cobrar tudo que Jeremias roubou e Marcos concorda, mas não tira a Marifalsa da cabeça.
Jeremias diz que assim que viu Bruno na sala lembrou do avô dele, que eles têm a mesma cara e a mesma empáfia. Marieta pergunta se ela terá que herdar o ódio que existe entre as duas famílias. Jeremias nota que ela está interessada em Marcos e a adverte dizendo que ela tem que herdar o ódio também. Luana escuta o avião de Bruno chegar e sai correndo ao seu encontro. Leia cobra de Ralph que ele a ajude nas despesas da casa, mas como sempre ele enrola a Dona Girafa, só que dessa vez ela fica desconfiada. Liliana pergunta a Rosa se Marcos ligou para sua casa. Rosa nega que ele tenha a procurado e manda ela criar vergonha na cara. Liliana diz que ainda gosta muito de Marcos e se culpa por tudo que aconteceu, pois Marcos não queria casar e ela forçou a situação. Liliana também confessa para a mãe que engravidou de propósito sem o consentimento de Marcos e Rosa fica passada. Bruno fala para Dona Ana e Luana sobre sua visita à casa de Jeremias. Bruno comenta sobre a história de Luana ser parecida com a tal Marieta. Ele acaricia a Luana e diz que Deus não lhe daria um castigo como esse, pois ele não merece. Luana não entende e pergunta qual castigo seria esse. E Bruno diz que seria de ela ser uma Berdinazzi. Marifalsa se preocupa com a saúde de Jeremias. Luana pergunta a Bruno o que ele faria se ela fosse Marieta Berdinazzi. Bruno diz que a jogaria no rio Araguaia, mesmo que depois ele tivesse que pular para morrer junto com ela. O delegado tenta desvendar o crime sobre o assassinato de Fausto e de Olegário. Jeremias não gosta e pede que ele deixe para lá, mas é claro que o delegado se nega. Marcos chega na casa do senador em Brasília durante uma reunião. Marcos diz que precisa conversar com o senador. Ele recebe Marcos, mas pela cara do mesmo, acho que a vontade dele era de esganar o filho do rei do gado. Ao ser questionado por um dos políticos, Marcos acaba expondo sua opinião aos deputados. Ao ver Liliana no telefone, Rosa pergunta se ela está de conversinha com o marginal do Marcos. Liliana diz que não, que era a irmã do marginal. Rosa fica sabendo que o marginal está em Brasília conversando sobre Liliana com o senador e Rosa não gosta. Ralph já está chambregando com a sua nova amante. Suzane diz que não quer que ele faça mau juízo dela por estar traindo o marido. Claro que não, né? Imagina. Enquanto isso, a amante oficial está sozinha, pensando nas gaias que tá levando, mas que dedo podre, hein, Leia? Marcos diz a Caxia que assumirá o seu filho, mas casar ele não casa. E se o senador permitir, ele vai se amigar com Liliana. Ralph chega em casa bem tarde e Leia o interroga sobre a tal reunião. O salafrário diz que está cansado, pois jantar com executivos é bem chato. Leia sente o cheiro de outra mulher e Ralph dá um chega pra lá em Dona Girafa, que fica desconfiada. Ô mulher, larga esse traste. Bruno diz que vai viajar a trabalho e Luana ficará no Araguaia esperando por ele. Bruno diz pra Zé do Araguaia que está apaixonado demais por Luana. O senador diz que se não fosse pela amizade que ele tem por Bruno, Marcos não estaria ali na frente dele. Marcos diz que tentou falar com Liliana, mas Rosa não permitiu. Caxias encoraja Marcos a ir atrás de Liliana. Chiquita, como sempre, se oferece mais que chuchu na feira e pede para Marcos ficar. Leia interroga seu gigolô de estimação sobre suas saídas misteriosas e ele mente como sempre. Ele enrola ela de novo e sai. Leia fica chupando o dedo sozinha, de novo. Zé conta para Luana e Dona Ana que Bruno fala com muito ódio dos Berdinazzi. Se ouve um barulho de avião e é Bruno que volta para levar Luana com ele. Lia pensa na possibilidade de Bruno bancar os dois violeiros numa produção independente. Lia convida o namorado para dar umas bandas por aí. Saracura fala consigo mesmo que duvida que o pai de Lia banque um disco para eles. Jeremias diz que só faltam os documentos da Marifalsa para lavrar a escritura de tudo que é dele ser somente dela como única herdeira universal. Eita, que Marieta do Paraguai vai lavar a burra, né mesmo? No quarto, a Falciane comemora e diz para si mesma que a partir de hoje ela vai enterrar Rafaela e será apenas Marieta Berdinazzi. Vai sonhando. Bruno e Luana voltam para Ribeirão. Marcos diz que foi tudo bem em Brasília. Marcos diz que propôs se amaziar com Liliana. Bruno não gosta, mas Marcos questiona o pai, já que dessa maneira ele também vive com Luana. Lia e Pirilampo curtem um encontro amoroso. Pirilampo diz que está feliz, mas pressente que perderá Lia. Bruno almoça com Marcos e Luana. Marcos não perde a oportunidade de provocar o pai. Nesse instante, Lia chega em casa com Pirilampo e Bruno não gosta. Agora, dessa vez,
Bruno provoca o violeiro, que não fica calado e manda Bruno respeitar. Lia defende a dupla, eles acabam discutindo. Marcos conta para Bruno que Lia e Pirilampo são apaixonados e a irmã confirma. Bruno fica pra morrer. Lia diz que quer casar com o violeiro e Bruno não aceita. Lia o questiona, dizendo que ele está vivendo com a sem terra, então por que ela não pode ficar com o violeiro? E aí, Brunão, vai dizer o que agora? Em casa, Ralph é grosseiro com Leia, que só lhe dá carinhos. Ele a rejeita e diz que vai sair de casa para descansar de Leia. Cara, eu tô começando a ficar com pena dessa bocozona, viu? Bruno acaba discutindo com Lia. Ela fala de amor e Marcos defende a irmã. Bruno diz que quer conversar com o tal sujeitinho, Pirilampo. Lia avisa o namorado que ele precisa falar com seu pai. Luana diz a Bruno que acha que a culpa é dela pelos filhos de Bruno estarem rebeldes. Júlia diz que acha que Lia está brincando com os sentimentos do violeiro. Pirilampo diz para Zé Bentão que gosta de Lia e que não vai arrepiar a carreira e vai conversar com o pai dela. Marifalsa diz que nunca poderia imaginar que seria herdeira de uma fortuna tão grande. Jeremias chega avisando que o testamento está pronto. Marifalsa é sua herdeira universal, mas Jeremias diz que fez algumas cláusulas que Marieta terá que cumprir, senão ela perde o direito à herança. Porém, ela só saberá depois que ele bater a caçuleta. Pirilampo chega para conversar com Bruno. O rei do gado humilha Pirilampo, dizendo que ele não é ninguém para ficar com a filha dele. O violeiro não leva desaforo para casa e manda Bruno botar preço na filha. Bruno ferve de raiva e diz que só vai deixar Lia se casar com ele se ele arrumar 10.000 cabeças de boi. O violeiro não arrepia a carreira e diz que aceita o desafio. Em casa, Zé Bentão, sarcástico, diz que o amigo é maluco e não deveria ter enfrentado o rei do gado. Ele pergunta quando eles vão começar a roubar os bois para ele juntar para entregar ao pai da noiva. Triste, Leia diz a Marcos que gosta de Pirilampo de verdade. Às 2 da manhã, Leia perturbada espera o gigolô de estimação chegar e pensa consigo mesmo que acabou fazendo foi uma grande burrada. Ele chega, distrata a mulher e diz na cara dura que estava com outra. Onde é que tu foi amarrar teu jegue, hein? Liliana diz que vai sair, mas Rosa acha que ela vai se encontrar com Marcos. Bruno pergunta por Lia e Marcos tenta ajudar a irmã. Júlia quase entrega que a moça não dormiu em casa. Quando Bruno pensa em sair para esclarecer essa história, Lia chega com a maior cara lavada e contorna a situação, mas Bruno fica desconfiado. Saracura se chateia e diz a Pirilampo que ele está colocando tudo a perder por causa de Lia. Marcos alerta a irmã, avisando que o pai não é trouxa e que ela se atente. Lia pede dinheiro emprestado a Marcos para financiar o disco da dupla. Marcos diz que não tem dinheiro, pois está sem mesada, vendeu sua moto e aplicou o dinheiro que vendeu, ou seja, ele está mais liso do que Mussum ensaboado. No Araguaia, Zé se deita na rede do patrão e pensa em ter suas próprias terras e seus bois. Donana diz que ele está bestando com essa mania de grandeza. Luana fica angustiada e diz para Bruno que ouviu no rádio que Regino, o líder do movimento dos Sem Terra, foi preso. Luana pede que Bruno ajude um amigo dela, mas Bruno se nega e Luana fica arrasada. Lia entra no escritório e pede 20.000 reais a Bruno. Marcos vai à casa da ex-noiva e enfrenta a raiva de Liliana. Marcos tenta remediar e mantém a ideia de que quer se amigar com a moça. Lili diz que o filho que ela espera é somente dela. Rosa chega na hora, vê Marcos, ela pega ar e ele é expulso do local pela mãe de Liliana. Lia pede para Bruno adiantar suas mesadas, mas Bruno não aceita. Lia conta para Bruno que precisa do dinheiro para pagar a gravadora da dupla. Bruno se nega. Lia insiste que ele adiante suas mesadas. E quando Bruno pergunta do que ela vai viver nos meses seguintes sem a mesada, Lia diz que viverá de amor. Luana quer ajudar no serviço da casa, mas é impedida pelas empregadas. Lourdinha a compara com Leia. Bruno chega e não gosta. Bruno diz que sairá com Luana e manda ela se aprontar. Jeremias elogia o trabalho de Marieta. Ela tá babando o velho mais que tudo também, né? Liliana sente enjoos e fica mal durante o almoço. Rosa diz que é drama e que não aceita o neto. Ela manda a Liliana vomitar a criança, manda essa véia se lascar. Marcos dá graças de não ter casado com Liliana, pois a mãe dela é um saco. De fato, né? Marcos diz que a vontade dele é trazer Liliana para sua casa, assim como seu pai fez com Luana. Sem paciência, Liliana diz que está enjoada da cara de Rosa e diz que não sabe como ela tem coragem de desejar mal ao próprio neto. As duas acabam discutindo feio. Rosa diz que só se preocupa com a filha, pois para ela esse bebê não existe e se depender dela, a Liliana jamais teria esse filho.
Ralph diz a Leia que tem que aceitá-lo do jeito que ele é ou voltar para Bruno. Tá esperando o quê, mulher, para largar esse traste, hein? Na fazenda chega uma carta para Olegário de seu filho Tavinho. Jeremias abre a carta do filho de Olegário. Ele quer saber notícias do pai e chama Jeremias de maledito ranzinza. Ralph fala para Suzanne que está com Leia apenas por pena e só não larga a povereta porque se sente responsável por ela. O safado diz que ela vive no apartamento dele e que ela é neurótica e mal amada. Leia liga para Lia e fala sobre a saudade que sente dos filhos. Lia fica desconfiada que a mãe está bem triste. Marco se preocupa e resolve visitar a mãe.